Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pastor Orlando, sextou com Salmos e que bom que você está aí e que juntos possamos dar mais um passo na direção desta jornada dos Salmos em 40 dias. Hoje, dia 10 de julho, a nossa proposta de leitura traz apenas o Salmo 78. Como a gente havia dito, estamos fazendo uma média de 60, 70 versículos por dia, para que a leitura possa ser mais prazerosa, para que dê tempo para que a gente possa refletir e para que a gente possa pensar com mais tempo sobre as propostas de cada um desses salmos. Infelizmente não dá para a gente comentar tudo aquilo que gostaríamos, mas a gente, como eu já falei, vai pensando algumas coisas que são importantes para nós em relação aos salmos e especialmente a nossa vida de adoração. E hoje eu quero começar esse vídeo com uma frase muito significativa que diz o seguinte: Deus, nem a história, jamais vão esquecer os verdadeiros adoradores. Na verdade, a história destes homens e mulheres que ao longo da vida cristã têm dedicado a sua vida em adoração ao Senhor, consagrado seus dons e talentos para o louvor do nome de Jesus, servirão e continuarão servindo como exemplos para gerações futuras, para aqueles que querem, por meio da palavra de Deus e do exemplo daqueles que viveram as verdades da palavra de Deus, seguirem nesta jornada, nesta proposta de uma vida de um verdadeiro adorador ao Senhor. E o texto do Salmo 78 traz exatamente no final do seu capítulo uma declaração, uma nota de alguém que sem dúvida nenhuma viveu para a glória de Deus. Davi é considerado não só o maior escritor dos Salmos, mas também a maior referência que nós temos sobre adoração a Deus no Antigo e no Novo Testamento. Mas o que fez de Davi ser reconhecido por Deus e pela história como um exemplo para nós como verdadeiros adoradores? Em primeiro lugar, o texto vai dizer, no capítulo 78, no finalzinho do texto, diz que Deus escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas. A primeira característica de Davi, a primeira nota da vida de Davi como adorador, como alguém que consagrou seus talentos a Deus, está no fato de que ele tinha uma característica de servo. O que isso quer dizer, pastor? Sabe, Davi não estava preocupado com o seu reconhecimento, Davi não estava preocupado com os elogios, com aquelas pessoas que pudessem, de certa forma, reconhecer o seu talento musical. Davi só tinha uma preocupação: colocar os seus talentos à disposição do reino de Deus, colocar os seus talentos para servir de edificação na vida de outra pessoa, como aconteceu quando Saul estava perturbado por um espírito que tirava a sua paz. E eu tenho certeza que continua sendo assim nos dias de hoje. Quem são os adoradores que vão marcar a sua geração? Quem são os adoradores que vão ser reconhecidos por Deus? Aqueles que fazem dos seus talentos algo para abençoar a vida de outras pessoas, para trazer refrigério ao coração de alguns que estão precisando, de que homens e mulheres que entendem o papel que têm, do dom que Deus lhe deu, da responsabilidade que Deus lhe confiou, de que esses talentos precisam ser usados para abençoar vidas, estão a serviço do reino de Deus. Eu preciso que você me escute neste momento. Seus dons e talentos, enquanto adorador, estão a serviço do reino? Tem abençoado vidas? Tem feito a diferença na vida de algumas pessoas que estão à sua volta? Deus já te tocou no coração para que você pegasse o seu instrumento, para que você abrisse a sua voz com esse talento que Deus te deu para poder trazer alento, paz ao coração de alguém? Pois este é o perfil de alguém que é lembrado por Deus e pela história como um verdadeiro adorador. Mas o texto também segue e ele vai dizer que Davi pastoreou o povo de Israel de coração íntegro. Davi o pastoreou. Coisa interessante, e esta afirmação de coração íntegro é muito significativa para nós quando a gente fala sobre adoração. Davi sabia que os seus dons e talentos estavam a serviço do rei, mas a sua motivação de adorar ao Senhor, de consagrar os seus talentos, de ser um instrumento afinado com a vontade divina,
A sua motivação era sincera. Aquilo que fazia e que movia o coração de Davi no sentido de dedicar os seus dons era absolutamente sincero e reconhecido pelo Senhor. Eu não sei quais são as motivações que têm feito você mostrar os seus talentos na casa de Deus, transmitir os seus talentos pelas redes sociais. Eu só sei de uma coisa: Deus conhece o nosso coração e Ele sabe quando estamos fazendo isto, porque de fato queremos ser bênçãos nas suas mãos, de fato reconhecemos que Deus é digno do nosso louvor, ou quando fazemos isso simplesmente para mostrar a nossa capacidade, para ter o reconhecimento das pessoas, para impressionar aqueles que estão à nossa volta. Davi fez o que fez, mas fez com sinceridade de coração, e as suas motivações eram as motivações que Deus esperava encontrar naqueles que são verdadeiros adoradores. Adoradores não são showmans, mulheres-mans, ao contrário, são pessoas que na sua simplicidade fazem o que fazem com um único propósito. Como João Batista mesmo disse, importa que Jesus cresça e que eu diminua. Por fim, eu quero ainda destacar um outro aspecto muito significativo que tem na biografia de Davi e que fez com que ele fosse lembrado por Deus e pela história como um verdadeiro adorador. Verso de número 72 vai dizer ainda: e de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Me parece que esta expressão agora faz uma relação não só com a motivação, com o sentimento que estava no coração de Davi, mas aquilo que permeava a sua mente. Davi sabia que ele precisava ser experimentado do ponto de vista de ter capacidade para fazer o que fez. Eu sei que algumas pessoas consideram que adoração é uma expressão da alma, de que adoração é, acima de tudo, a sinceridade do coração de alguém, que não tem nada a ver com o talento, com a capacidade que é natural do ser humano. Mas Davi não pensava assim. Davi era um misto de alguém que tinha sinceridade naquilo que fazia para Deus e para abençoar a vida das pessoas que estavam à sua volta, mas Davi se mostra também preocupado com desenvolver as suas habilidades, com crescer do ponto de vista dos talentos e da capacidade que Deus tinha lhe dado. Algumas pessoas acreditam que alguns nasceram com um talento para a música, para a adoração, para o louvor, mas que bom! E certamente aqueles que farão história, que serão lembrados por Deus, foram os que foram capazes de pegar este talento que Deus lhe deu e multiplicá-los e desenvolvê-los, como a gente conhece e bem sabe da parábola dos talentos. Deus tem nos dado talentos naturais, eu acredito nisso, mas é responsabilidade nossa desenvolver estes talentos que Deus tem nos dado, de maneira que possamos fazer o que Deus nos confiou, acima de tudo com sinceridade, mas também com experiência, com capacidade e, por que não dizer, com muito esforço da nossa parte naquilo que Deus tem nos proporcionado. Eu não tenho dúvida que estou falando, se você está comigo até o final desse vídeo, pode ter certeza de que Deus tem separado e escolhido você como Davi para ser uma referência nesse contexto da adoração a Deus. Mas para que isto aconteça, você nunca, jamais pode se esquecer de que você, na verdade, é o que é, e você é um servo do Senhor, e você está a serviço do reino de Deus. Não é sobre você, mas é sobre Deus a adoração. Você não pode, jamais pode esquecer de que, na verdade, Deus conhece a motivação com que você adora ao Senhor diante das pessoas e especialmente diante do povo de Deus. E por fim, Deus conhece e sabe, e você não pode esquecer de que Deus te deu talentos e Ele espera que você possa desenvolvê-los para a glória, louvor e exaltação do nome de Jesus. Que Deus te abençoe neste dia, que você seja a próxima referência, que você possa ser o próximo exemplo de um verdadeiro adoração, de um verdadeiro adorador na igreja do Senhor e na história do povo de Deus. Que Deus se lembre de você e que amanhã a história conte
de como você serviu ao Senhor com sinceridade e integridade, de como você foi não só um homem dedicado de oração e de adoração ao Senhor, mas alguém que se esmerou, se esforçou e multiplicou os talentos naturais que Deus te deu. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.